pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando mensagens para o nosso WhatsApp. Está aí o número na tela, é o 99163-7905. E nós temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde, além de acompanhar o nosso programa em tempo real, aproveita, deixe seu comentário lá, curta, compartilhe nossas páginas, é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre uma ação movida aí pelo defensor público, Dr. Júlio Tanoni, com pedido de internação involuntária de pessoas em situação de rua e que estão com alto grau de dependência química, colocando em risco a própria vida e também a de terceiros, né? E na semana passada a Justiça autorizou a internação de pelo menos 5 dependentes em instituições de recuperação de dependentes químicos. Mais sobre isso, para entender esse trabalho, como que funciona todos esses pedidos, enfim, essas internações, eu converso agora com o defensor, o doutor Júlio Tanoni, o doutor Júlio que está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Me ouve bem? Alexandre, bom dia a todos, todas. Ouço muito bem. Obrigado Legal. pelo convite. Obrigado, senhor, por nos atender, doutor. Bom, vamos lá. Como que funciona, doutor? O senhor pediu aí a internação de pelo menos 5 pessoas dessa vez, né, pela própria defensoria. O senhor me dizia que também tem outros pedidos que o senhor intermedia, mas aí é pedido, às vezes, da própria família. Dessa vez, a própria defensoria é quem fez esse pedido. Como funciona esse trâmite, doutor? Bem, Alexandre, como eu adiantava um pouquinho antes aqui para você, diariamente nós recebemos pedidos de familiares, encaminhamentos feitos pela rede de saúde e assistência social, envolvendo pessoas em sofrimento mental por conta do risco do uso abusivo de drogas, principalmente crack, e o risco que elas têm significado para si e para terceiros. Em média, nós ajuizamos em torno de uma ação por mês, considerando que as outras demandas, outros casos, nós conseguimos, de alguma forma, encaminhar, dar soluções, garantir tratamento, acompanhamento pelas vias alternativas possíveis, administrativas, consensuais, a partir do estabelecimento de vínculo, do convencimento e dos encaminhamentos. Em alguns casos, esses casos são excepcionais, são necessárias ações que garantam que, de um lado, haja o fornecimento do atendimento de saúde adequado para esses pacientes, e de outro, que haja, da parte desses pacientes, a submissão a esse tratamento, justamente porque, embora tenham consciência, não têm mais controle sobre o vício, sobre os efeitos e os sintomas, a desorganização da sua situação, da sua vida de um modo geral, e, concomitante a isso, o risco para elas mesmas, para a sua vida, né, para elas em relação à sua convivência social e, por conta disso, em relação a terceiros, normalmente aos familiares. Nesse último caso, como você referiu, foi necessário o ajuizamento dessa ação de natureza coletiva para que fosse, então, determinada a internação compulsória terapêutica dessas pessoas, sempre mediante prévia indicação, recomendação médica, né, e essa decisão que nós obtivemos está sendo cumprida. Só na sexta-feira foram encaminhadas 3 pessoas e elas visam, como eu disse inicialmente, garantir atendimento de saúde para essas pessoas que estão sofrendo e que, por conta da sua vulnerabilidade extrema e dependência química profunda, desorganização e ausência de condições de se manterem e continuarem nessa condição, devem ser internadas para fins de estabilização e desintoxicação, Alexandre. A gente tem algumas imagens aí dessas pessoas em situação de rua, os rostos aí foram devidamente, enfim, tampados para não identificar as pessoas.
Doutor, e aí, uma vez dada essa autorização, como que é feita a internação dessa pessoa? Porque eu imagino que ela vai lutar ali para não... Enfim, para ela deve ser terrível isso, para a pessoa, né? Como que é feita essa, enfim, captura, internação, seja lá o nome correto para isso? Bem, Alexandre, nesses 5 casos que eu referi, todas elas já vêm sendo acompanhadas pelo serviço de saúde, principalmente pelo CAPS, pelas equipes do CAPS e pela equipe do consultório na rua. Então, já há um vínculo, já há uma orientação, elas têm sido regularmente, sempre que atendidas, orientadas na necessidade de submeterem-se ao tratamento. Uma parte delas já vinha passando por algum tipo de assistência em saúde, e elas vinham sendo advertidas dessa necessidade, Alexandre. Mas o que foi constatado, principalmente a partir dos últimos 2 meses do ano passado, foi que elas passaram a significar um risco para si. Um traço significativo, além do uso problemático, grave de drogas, elas estavam agressivas, não se submetiam a nenhum tipo de orientação, muito emagrecidas, transtornadas. Algumas trouxeram incidentes ali para a região do centro, principalmente, onde elas tendem a ficar a maior parte do tempo. Já incidentes envolvendo alguns comerciantes. Havia um risco, então, delas serem agredidas e agredirem pessoas e, por que não, de repente, como já temos visto casos, serem inclusive mortas ou até atentarem contra a vida de terceiros. Elas estão completamente descontroladas em sua condição de saúde psíquica e física, Alexandre. Então, diferentemente daquilo que se pode pensar, tem sido feito um trabalho muito forte, muito intenso de abordagem dessas pessoas, estabelecimento de vínculos, e a ação para a internação compulsória, que é essa determinada pela Justiça, foi a última medida, a última ratio que nós tivemos que lançar a mão para a garantia de acesso ao direito de saúde, ao exercício que elas têm. E depois internadas, estabilizadas, desintoxicadas, ganharem uma nova chance de assim, passarem a ter convívio social, restabelecimento de vínculos e passarem a estarem em atendimento ambulatorial, sociocomunitário, que é o que nós desejamos para essas pessoas que são como nós, que precisam de atendimento de saúde especializado, Alexandre. Sem dúvida. Doutor, e como funciona essa internação? Onde essas pessoas são internadas? Qual o prazo de internação? E há um acompanhamento, enfim, do senhor ou de órgãos aí de fiscalização para saber como essas pessoas estão sendo tratadas? Bem, todo esse procedimento e esse tipo de internação, elas estão previstos em lei. Então, nós estamos sujeitos ao que a lei estabelece. E essas internações, sejam elas involuntárias, que é aquelas feitas contra a vontade do sujeito, do paciente, a pedido de alguém, ou pelo juiz, que é o caso da compulsória, elas devem ser realizadas em estrutura hospitalar, preferencialmente hospital geral, hospital comum, em uma ala psiquiátrica. Como nós não temos ainda em São José do Rio Preto esse serviço em hospital geral, em breve teremos lá no hospital de base, inclusive já foi matéria da imprensa local, nós esperamos muito que essas vagas sejam liberadas, elas são encaminhadas para o hospital psiquiátrico, no caso o Hospital Bezerra de Menezes, que tem uma ala estruturada para esse tipo de atendimento, e ali elas vão ficar pelo tempo que a equipe de saúde, composta pelo médico, pela enfermeira, pela terapeuta ocupacional, pela psicóloga, uma equipe multidisciplinar, determinarem no seu plano terapêutico singular. Então, a decisão de quanto tempo, ou seja, a alta desses pacientes, vai ser determinada pela equipe de saúde. Assim também o será em relação ao encaminhamento mais adequado, seja para o atendimento e tratamento em CAPS, que é o ambulatorial sociocomunitário, seja a retomada e continuidade do tratamento em comunidades terapêuticas acolhedoras, que são as antigas clínicas de recuperação. Lembrando que a lei proíbe e veda expressamente qualquer tipo de internação de saúde em clínicas ou comunidades terapêuticas. Esse tipo de internação deve obrigatoriamente sempre ocorrer em hospitais gerais, preferencialmente, mediante determinação do médico ou do juiz, a depender do caso, voluntária, involuntária ou compulsória, e sempre acompanhada pelas equipes,
Nas hipóteses em que é realizada a internação involuntária, que ela é determinada pelo médico a pedido de um familiar e também de alguém do serviço de saúde ou da assistência social, ela deve ser comunicada em até 72 horas para a Defensoria Pública ou o Ministério Público para fim de acompanhamento e fiscalização desse procedimento. Perfeito. Nós temos a involuntária e compulsória. Compulsória quando é determinação judicial e involuntária quando a família decide internar a pessoa, é isso? Só para... Sim. No caso, sempre as duas são forçadas, elas independem então, da vontade do paciente e sempre precedidas de do encaminhamento de um atestado, de um relatório médico circunstanciado, preferencialmente um relatório multidisciplinar, que ateste a necessidade, né, traga um histórico de acompanhamentos e procedimentos realizados anteriormente e que indique para aquele caso, naquele momento, a necessidade de internação compulsória ou involuntária, sendo a primeira determinada pela Justiça e a segunda realizada pelo médico a pedido da família, de um familiar ou de alguém do serviço de saúde ou assistência social. Doutor, pela experiência que o senhor tem, atua aí com população em situação de rua há muito tempo, enfim, tem um trabalho reconhecido sobre isso. Essas pessoas nesse nível, igual a gente viu no vídeo, aí, como o senhor disse, pessoa descontrolada, desorganizada mentalmente, uma pessoa dessa, ela consegue se recuperar? Ou a hora que ela melhora um pouco, vai para a rua, acaba voltando para a droga? Bem, Alexandre, existe um estudo da Organização das Nações Unidas já de alguns anos e um mais recente, realizado pelo professor Dartil Xavier, que aponta que as internações realizadas contra a vontade do paciente têm um índice baixíssimo de solução sob a perspectiva do acompanhamento, justamente porque em torno de 95% dos casos, essas pessoas têm recaídas, e essas recaídas se dão rapidamente. Então, as internações contra a vontade do paciente são e devem ser sempre de forma excepcionais, justamente porque durante esse período de estabilização há algum tratamento, mas é um tratamento bastante restrito, porque é realizado justamente para um processo, um período que seja aí de alguns dias ou de algumas semanas, dependendo do paciente, para fins de desintoxicação e estabilização do seu quadro, a fim de que ela possa voltar a ter algum controle sobre a sua disposição, a sua vontade, sobre o seu corpo, seu organismo em si. Mas para isso ela precisa de acompanhamento. Como eu disse, a retaguarda familiar, o envolvimento com atividades do seu interesse, do seu gosto, como artes, como a música, o apontamento de esperança para essas pessoas num período de abstinência, que ela possa substituir, ou mesmo naquelas hipóteses que são denominadas de estratégias de redução de danos, que ela possa substituir essa droga por outro tipo de droga aí, entre o tratamento medicamentoso, químico, que seja controlado, e de modo que ela consiga, aos poucos, administrar essa dependência da sua vida, nos seus relacionamentos e, quem sabe, que é sempre desejável voltar ao convívio social, ao trabalho, ao desenvolvimento da sua vida, retomada das condições de sua vida de modo geral, porque neste momento, quando elas são internadas, justamente porque elas perderam o controle. Embora elas tenham consciência e orientação, elas falam, elas têm algum tipo de determinação, mas não conseguem controlar o uso da necessidade, da dependência química da droga, principalmente crack, como eu disse, e aí há um processo necessário, como eu disse, de intervenção e que seja sempre que possível de forma voluntária. Há pessoas com 10, 20, 30, pessoas jovens, 40 internações. Então, a internação em si, ela não é uma solução. Ela é uma intervenção necessária para situações excepcionais, especialmente as internações compulsórias e involuntárias, e que, como eu disse, tem pouquíssima chance de dar certo, um linguajar leigo aí, justamente porque é uma recaída muito forte. O professor Dartil Xavier é uma referência no país, no estudo desse tema. Esse estudo foi realizado ali em 2020 pelas equipes da Unifesp em São Paulo, especialmente para os usuários de crack. Então, essa aposta que nós temos a partir da ciência, desses estudos, buscado interagir com o serviço de saúde pública, especialmente com a saúde
municipal, a Coordenadoria de Saúde Mental do município, articulando com os serviços de saúde geral e assistência social e segurança pública, porque esse é um tema também que tem interesse da segurança pública, Alexandre. Dessas 5 pessoas que o senhor pediu a internação, doutor, elas são de Rio Preto, são pessoas de fora, tem familiares aqui? O senhor tem algum conhecimento a respeito disso? Bem, elas têm perfis diversos em termos de idade, gênero, e a história delas. Algumas têm um vínculo já com a saúde, uma especificamente nunca tinha passado pelo serviço de saúde, embora seja riopretense, é um jovem de 30 anos, bastante conhecido ali no centro da cidade, que estava envolvido ali com alguns incidentes, ameaçando e sendo ameaçado, nós fomos surpreendidos com essa informação de que ele nunca tinha passado por nenhum tipo de serviço de saúde, ele não era referenciado, não estava cadastrado, ou seja, há muito tempo provavelmente ele vinha vivendo ali em condições que não se sabe, né, muito menos o local e sua família, ele não foi encontrado a família. Então, nós temos situações diversas, inclusive como esse desse jovem, como eu disse, 30 anos, que não tinha referência nenhuma, nem no serviço de saúde, nem nos cadastros da prefeitura, e embora fosse natural de Rio Preto, seja natural de Rio Preto, e vivesse ali há muito tempo já conhecido na região central do município. O senhor citou clínicas de recuperação que não pode ser internado nessas clínicas, não existem mais? Aquelas que a pessoa fica lá, trabalha na roça, tem agricultura, tem as atividades ali, isso não é mais permitido, doutor? Bem, esses serviços que nós chamamos de clínica, casas de recuperação, comunidades de recuperação, a lei denomina de comunidades terapêuticas ou comunidades acolhedoras. Elas não podem realizar nenhum tipo de internação de saúde compulsória ou involuntária. Elas podem receber as internações voluntárias, né? E elas visam justamente ser aí uma alternativa, né, de reorganização dessas pessoas, elas passam a ter acompanhamento e, a propósito, nos planos nacionais, né, de combate ao uso do crack, especialmente a partir de 2016, ainda governo Dilma, havia um programa que infelizmente foi em parte descontinuado, que determinava que essas clínicas que passaram a integrar a RAPS, que é a rede de atendimento, né, psicossocial, deveriam estar atreladas a um serviço de saúde, né, invariavelmente um CAPS, com assistência de psiquiatra, terapeuta, psicólogo, né, assistência social, e elas são de fato muito importantes, Alexandre, mas elas têm, então, como eu disse, essa vedação de realizarem atendimentos de saúde na modalidade de internação. Lembrando que aquilo que a gente ouvia falar antes, que é o recolhimento dessas pessoas, né, chamado de resgate, acontecia na calada da noite, às vezes a pessoa estava lá em casa e era levada, o nome disso, na verdade, é sequestro e cárcere privado. São crimes, há uma violação grave aos direitos humanos dessas pessoas e não devem ser realizadas esse tipo de providência de medida é proibida, né? Justamente porque demanda esse tipo de intervenção, a realização de um laudo médico pormenorizado, detalhado, prévio, né, e a realização desse tipo de internação em hospitais, especialmente hospitais gerais, e nunca em comunidades terapêuticas acolhedoras. Alexandre. É bem controverso, né? Como o senhor disse, a gente já viu várias vezes matéria, o pessoal sai com a Kombi na madrugada, enfim, sequestrando as pessoas aí para levar na marra ali. E também a gente tem Ministério Público direto, a gente vê ações aí pedindo fechamento dessas clínicas, né? Enfim, clínicas não, né? Enfim, essas casas de terapia aí pelas condições sanitárias ali, enfim, uma série de irregularidades, né, doutor? Pois no passado nós ouvíamos falar mais desse tipo de situações porque eram infelizmente, mais corriqueiras, né? Hoje temos, assim, acompanhado isso, tem sido mais raro, embora devam acontecer ainda. Na região nós temos notícias de algumas situações ainda que poderiam estar existindo, mas que, de alguma forma, têm sido objeto de fiscalização, principalmente pela vigilância sanitária, né? O Ministério Público tem, historicamente, se dedicado a esse tema e
identificado esse tipo de entidade prestando serviço de forma irregular, né? Mas, como eu disse, esses serviços continuam sendo muito, muito importantes, porque eles têm um local, um espaço, e normalmente estão vinculados a atividades aí, religiosas, que estabelecem aí, métodos, né? Seja de laborterapia, em hortas e atividades junto à terra, tem palestras, orientações, e lembrando que as pessoas são muito diferentes entre si, e cada uma precisa ter a sua forma, né, de abordagem, atendimento, e que podem ser atendidas, acompanhadas e alcançadas por meios diferentes, né? A presença da família, a plataforma, né, contar com essa retaguarda familiar é sempre, sempre muito importante, quase determinante na maior parte dos casos, mas também restabelecer, buscar, junto a essas pessoas, o restabelecimento dos seus valores, do seu caráter, né, a esperança, né, o desejo de viver e superar esse momento, né, de profundo comprometimento por conta dessa dependência química e a maior parte das vezes de longa data, né, e essas entidades são muito importantes nesse processo. Então, as pessoas precisam estar regularizadas, né, e prestar esse atendimento articuladas com o Serviço Público de Saúde ou algum outro equipamento que esteja ligado à rede de atenção psicossocial, a RAPS, como eu disse anteriormente, Alexandre. No caso dessas entidades, aí, como a Só por Hoje, por exemplo, ela pode receber o paciente desde que o paciente concorde, vá de uma maneira voluntária se internar ou, enfim, se hospedar ali, é isso? Isso, o fluxo se dá justamente por meio do encaminhamento pelos Centros de Atendimento e Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né, que são equipamentos que vieram com a reforma psiquiátrica, estabelecida pela Lei 10.216 de 2001, para substituir justamente os manicômios, né, por isso que a lei é denominada Lei Antimanicomial, e os CAPs, então, são equipamentos especializados que estão espalhados no município justamente para prestar esse tipo de atendimento, e são eles que encaminham para essas comunidades terapêuticas acolhedoras. A Só por Hoje é uma, a SOL é uma outra, comunidades que são vinculadas aos programas do Estado de acolhimento dessas pessoas. Eu preciso dizer também que há vagas disponíveis, Alexandre. Nós não temos aqui na região um déficit de vagas. Na verdade, nós temos necessidade, inclusive, de melhor encaminhamento, estabelecimento de fluxos e mais bem estabelecidos, porque essas pessoas sejam rapidamente acolhidas e encaminhadas. Temos trabalhado, inclusive, para melhorar um pouquinho, desburocratizar alguns procedimentos nesse sentido, justamente para que elas possam receber, né, esses pacientes, né? E, evidentemente, sempre cabe melhoras em todo o serviço, né, público ou particular, e esses equipamentos, seja pelo CAPS, seja o fluxo de encaminhamento, seja a própria comunidade terapêutica acolhedora, SOL, enfim, Só por Hoje, tenham condições de melhor atender e receber esses pacientes. Quando o dependente toma a decisão de se internar voluntariamente, a chance de recuperação é maior, doutor, pelo que o senhor acompanha, a sua experiência? Bem, se comparado às hipóteses de internações involuntárias, compulsória e involuntária, estricto sensu, com certeza, as internações voluntárias têm muito mais chances, justamente porque há uma participação direta do paciente, né? E é uma busca da parte deles em interagir e se submeter ao tratamento, a se sujeitar aos encaminhamentos e às atividades, e que ajudam certamente nesse processo de controle, né? Muitas pessoas, por conta do seu uso, a literatura médica aponta nesse sentido, infelizmente vão continuar dependentes de químicas até o final de suas vidas. Mas elas, de alguma forma, conseguem ter o controle sobre isso por meio de tratamento, acompanhamento. Nós costumamos dizer, isso foi para mim um aprendizado, Alexandre, que as recaídas fazem parte do tratamento das pessoas adictas, das pessoas em sofrimento mental por conta do uso. Existem aquelas hipóteses das pessoas que, além do uso problemático, elas têm outras doenças mentais graves, né? Bipolaridade, esquizofrenia. Essas ainda, algumas delas acabam desenvolvendo essas doenças justamente por conta do uso, né? Algumas já tinham esse tipo de dependência, enfim, essa doença prévia, e que aí acabam dificultando ainda mais o trabalho dessas equipes. A
A maior parte desse grupo que eu referi tem indicação de bipolaridade ou esquizofrenia, né? Existe um nome que é usado, é um jargão, embora não seja o mais adequado, mas costuma classificar essas pessoas de loucos furiosos, que eles antigamente eram classificados, justamente porque acabam, por conta da sua postura agressiva, da sua interação ali junto aos ambientes sociais, que traz desestabilização, trazem a necessidade de uma articulação mais intensa e de uma estratégia ainda mais complexa, né, de atendimento. Porque não é só, como eu disse, a dependência química, tem também uma doença grave, normalmente como uma esquizofrenia ou uma bipolaridade, ou ambas doenças, que precisam de controle e que muitas das vezes trazem um grande desafio, constituem um grande desafio para as equipes de saúde mental. Sem dúvida, situação bem triste. Doutor, para a gente caminhando aqui para o encerramento, estou conversando com o defensor público Júlio Tanoni, que na última semana pediu a internação involuntária, internação compulsória no caso, né, de pessoas dependentes químicos em situação de rua. Foram 5 pessoas, 5 já foram internadas, doutor? Parece que 3, né? 2 ainda está à procura. Exatamente, 2 ainda estão sendo procuradas pelos serviços de saúde, especialmente o SAMU. Algum novo pedido, doutor? A gente sabe a situação complicada ali do centro, todo dia a gente vê reclamação aí dos comerciantes, essa madrugada mesmo, entraram numa loja ali, arrombaram de capinha de celular. Algum novo pedido aí de internação? Bem, ainda não temos notícia da necessidade, podemos incluir outras pessoas, se houver, mas até aqui, segundo as equipes de saúde, assistência, são só essas 5 pessoas que estavam referenciadas em condições de serem indicadas para esse tipo de internação. Lembrando que, como eu falei no início, nós temos feito pedidos de encaminhamentos e atuando em demandas como essa, quase que diariamente, Alexandre, que nos aportam na defensoria, né, que envolvem outros tipos de atendimento e encaminhamento, né? Mas internações compulsórias, por serem excepcionais, vão continuar sendo tratadas assim, e essas pessoas, como eu disse, essas 5, tinham características similares, especialmente quanto à necessidade de intervenção, e se houver necessidade, como eu disse, de novas intervenções, de novas inclusões de pessoas, nós o faremos, desde que o serviço de saúde especializado nos encomende e encaminha a documentação que é necessária, principalmente o relatório médico. Muito bom. Doutor, para a gente encerrar, como é que está a situação daquele projeto que o senhor estava debatendo com as autoridades aí, aquele modelo de Franca, se eu não me engano, né, de criar moradias aí para essas pessoas? Houve algum avanço nesse sentido? Nós estamos na expectativa, Alexandre. Há uma sinalização positiva por parte da Prefeitura. Esse é um projeto que deve ser executado pela Secretaria de Assistência Social, com apoio do Serviço de Saúde. O vice-prefeito, Orlando Bolsonaro, nos afiançou que não vai faltar recursos, embora a emenda anteriormente aprovada pela Câmara Municipal, legitimamente, a propósito, aprovada pela Câmara Municipal, fizesse uma reserva de receita, recursos para isso, e que foi vetada pelo prefeito no final do ano. Há esse compromisso por parte da Prefeitura de investimento nesse tema. Nós precisamos, evidentemente, acompanhar um pouco melhor agora como pretende se implementá-lo, mas não temos dúvida, Alexandre, que para esse perfil de paciente, após algum nível de organização, eles estão em situação de rua, normalmente não têm famílias, estão em situação de rua e têm uma característica crônica, né, de estar, e para eles, certamente esse projeto de moradia primeiro faria muito sentido, justamente porque daria algum nível de organização e algum tipo de esperança para que essas pessoas se recuperem, porque nas ruas, certamente elas voltarão para os pontos, centros, espaços de uso, ali elas vão voltar a fazer uso das drogas, vão ter acesso e continuar colocando a si e as outras pessoas, os terceiros, os transeuntes, os próprios comerciantes, em risco. Então, esse é um projeto de Estado, que envolve uma estratégia, uma visão de gestor que nós gostaríamos que seja implementado, né, e que nós temos, de alguma forma, tentado sensibilizar o município para a sua implementação e participado, inclusive sugerindo esses modelos como o de Franca, que tem sido uma referência para nós. Parece que está tendo uma negociação entre a Prefeitura e o Frei Nélio, para utilizar o prédio do antigo IPA como, enfim, uma casa ali de recuperação dessas pessoas. O senhor tem acompanhado essa negociação?
Tenho sim, Alexandre. Até no começo do ano, estivemos visitando ali, a convite do prefeito, aquele espaço, uma grande área, né? São ali 100 hectares, né? Mais de 50 alqueires, numa região muito importante, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista histórico. Ali era uma instituição penal agrícola. O Estado fez a doação para o município e nessa doação foram estabelecidas algumas condicionantes, inclusive o emprego da área para fins ambientais, com a instalação da Secretaria de Meio Ambiente e também para fins de desenvolvimento social e de agricultura regional. Então, são essas condicionantes que a Prefeitura precisa atender e que fazem, sob o nosso ponto de vista, muito sentido utilizarmos ali aquilo que envolve recursos, né, necessidade de recursos e projetos para também o acolhimento, enfim, e a realização de projetos que estão sendo estudados, não tenho dúvida, muitas pessoas estão envolvidas, o doutor Evandro Pelarim também tem participado dessas avaliações, emprestando ideias e buscando dialogar com os demais secretários. Há, inclusive, ideias de visitar alguns projetos fora do município, há vários, inclusive um do Sebastião Salgado, ali na região do Espírito Santo, da divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Tem um outro lá em Campinas, um outro especialmente em Curitiba, da Unilivre. Enfim, então são projetos que a gente tem ouvido falar que, sob o ponto de vista ambiental, né, e principalmente social, podem sim significar e trazer para aquela área um enorme aproveitamento, né, social. A comunidade deve se apropriar, né, desses espaços, são espaços maravilhosos. Fica ali ao lado, inclusive, das unidades de conservação da floresta e da estação ecológica, que estão com projetos, inclusive, de realização de agrofloresta, que é um projeto que envolve a interação, né, de produção agrícola dentro da floresta, né, no meio da floresta e de forma saudável. E também há um outro projeto que está nascendo também, que é para instalação de uma pista ali de ciclismo, para que os ciclistas possam passar por ali de uma forma organizada e ter aquela contemplação cênica ali daqueles espaços. Então, assim, são muitas ideias, Alexandre, me parece que a sociedade local precisa se apropriar disso, participar efetivamente e essas áreas sejam efetivamente utilizadas para o bem social, para a comunidade de um modo geral e para atendimento também, porque são grandes áreas, né, dessa população que precisa desses serviços, né, especializados, notadamente a população em situação de rua e, de repente, desenvolvimento de atividades ali de agricultura familiar, agricultura orgânica. Lembrando que ali essa área está naquela área que nós chamamos de cinturão ou área de amortecimento, né, que não pode, inclusive, ter utilização de agrotóxicos, né, justamente para a preservação. Então, são várias ideias, várias pessoas envolvidas que nós esperamos que tenham em pouco tempo aí projetos sendo realizados e para o bem de todos nós, Alexandre. Muito bom. Doutor Júlio, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. E também fica o apelo aí às autoridades de segurança, né, para que combata o tráfico, porque se não tivesse a droga, as pessoas não estariam nessa situação, mas é muito fácil conseguir aí, principalmente o crack, é bem fácil e barato. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Alexandre, nos colocamos à disposição, a Defensoria segue em frente, trabalhando pela comunidade, especialmente pelos vulneráveis e indefesos da nossa sociedade. Muito obrigado. Valeu. Tá aí o doutor Júlio Tanoni, então, falando dessa ação civil pública que pediu e conseguiu autorização para internação compulsória de 5 dependentes químicos em situação de rua. 3 já foram internados e o SAMU segue aí à procura de outros 2. E fica aí também o apelo às autoridades de segurança, porque é muito fácil esse pessoal conseguir o crack, né? Não é possível que a polícia não consiga, enfim, estancar esse comércio de crack no centro de São José do Rio Preto, né? Bom, vamos avançar aqui, porque a Câmara de Rio Preto reabriu nesta segunda-feira, hoje, segunda, dia 16, o protocolo de proposições, né? O protocolo que estava suspenso
desde o final de 2022, em decorrência do recesso parlamentar. E com a abertura do protocolo, projetos de lei, requerimentos e indicações voltaram a ser apresentados pelos vereadores. Vamos conferir as informações aí com a Mariana Dayer. A Diretoria Legislativa da Câmara de Rio Preto reabre o protocolo de documentos nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro. O recebimento de novos projetos estava suspenso há cerca de um mês. Esse intervalo é necessário para que os servidores possam realizar a conferência e organização dos documentos protocolados durante o último ano. Somente em 2022, vereadores e Poder Executivo protocolaram 244 projetos de lei, 37 projetos de lei complementar, 15 projetos de resolução, 3 de emenda à lei orgânica e mais de 8.700 requerimentos e indicações. Depois de protocolados pelo sistema digital da Câmara de Rio Preto, as propostas que precisam da aprovação dos vereadores são encaminhadas às comissões responsáveis, incluindo a Comissão de Justiça e Redação, que aponta se o projeto é legal e constitucional. Depois de passarem pelas comissões, os projetos podem ser inseridos na ordem do dia de sessão ordinária para votação. Mariana Dayer, para a TV Câmara. Tá, então, gente, lembrando que a próxima sessão acontece já na terça-feira que vem, dia 24 de janeiro, primeira sessão. Essa primeira sessão que será voltada aí para a escolha das comissões permanentes para os próximos 2 anos. A cada 2 anos, a Câmara, além de eleger um novo presidente, uma nova mesa diretora, escolhe as novas comissões permanentes, comissões de Justiça, Finanças, enfim, Educação, Saúde, as comissões temáticas que debatem os temas aí importantes do município. Então, dia 24, terça-feira que vem, a primeira sessão ordinária de 2023. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já o programa fica disponível em nossas redes sociais, está lá no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto e também no Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pautas, entrevistas, reportagens para o nosso WhatsApp, está aí no número na tela. E todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital que você baixa na loja do seu celular e tem a Câmara Municipal aí, todas as informações na palma da mão. É isso aí, gente. O programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. É isso aí. Amanhã a gente está de volta. Um abraço e até lá.